Boa noite, amados irmãos que nos acompanham nessa transmissão de estudo bíblico nos lares. Fui convidado pelo pastor Alex para fazer o estudo dessa semana. Quero agradecer desde já o convite, a confiança e que Deus possa falar a cada coração. Boa noite a você também que não faz parte da nossa igreja, talvez não me conhece, você acompanha à distância. Meu nome é Robson, já frequento a Igreja Batista Bíblica já há bastante tempo. Eu e minha família toda servimos Deus ali. Vamos começar com a palavra de oração e logo depois entrarei com o tema. Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, muito obrigado, Deus, porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de falar com o Senhor, ó Pai, e de receber, ó Deus, a Tua palavra, Deus, através da Bíblia Sagrada, ó Deus, que o Senhor trouxe até nós. E agradecemos por essa oportunidade que temos, ó Deus, de, apesar de distância, ó Deus, de estudar, ó Deus, com os irmãos da Tua igreja, da Tua casa, e que possamos, ó Deus, a cada dia mais buscar, ó Deus, seguir a Tua palavra e fazer o que é da Tua vontade, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por tantas bênçãos derramadas sobre nós e sobre toda a salvação que temos em Cristo Jesus. E clamo, Pai, que nesse momento o Senhor me use, ó Deus, e que eu não venha falar de mim mesmo, ó Deus, mas que o Senhor, ó Deus, possa falar através de mim. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou falar hoje sobre o Espírito Santo. Eu resolvi escolher esse tema porque eu sinto que a gente fala pouco sobre o Espírito Santo. Nós falamos bastante, não bastante, nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre Jesus Cristo, e a gente fala pouco sobre o Espírito Santo. Eu acho que a gente tem que falar mais de Deus, tem que falar mais do Senhor Jesus, e temos que falar mais também do Espírito. Então, por isso que eu resolvi trazer esse tema. Vamos para o texto, então. Abram suas Bíblias comigo, acompanhem a leitura. O texto eu vou ler João 14, João capítulo 14. Eu vou ler do versículo 16 ao 18 e depois eu vou ler o 26. Vou ler o 25 e o 26 depois, tá? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que Ele esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Versículo 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém? Então vamos ver o que se trata aqui sobre esse Espírito, sobre o Consolador. Aqui ele já fala, né? Então já temos aqui então que o Espírito é o Consolador. Pesquisei sobre o que é o Consolador. Então, Consolador aqui no dicionário, ele é um adjetivo substantivo masculino, que é próprio ou eficaz para consolar, confortar, animar. Se a gente for observar só o dicionário, a gente vê que é muito simplório, né? É muito pequeno. E a gente vai ver através da palavra de Deus que o Espírito Santo, o Consolador enviado de Deus, enviado pelo Pai, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que eficaz em consolar, confortar ou animar. Então a gente vai aqui tratar esses versículos que foram lidos e eu vou entrar em alguns outros textos também. Mas vamos aqui para o primeiro ponto. Então o Espírito Santo Consolador, ele é enviado de Deus. Nós vemos isso aqui no versículo 16, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então aqui Jesus está falando aos discípulos, né? Que Ele ia voltar para o Pai, né?
Mas ele não ia deixar ninguém órfão, ele ia mandar um consolador, o Pai, ele ia rogar ao Pai, e o Pai mandaria esse consolador. Assim como o próprio Jesus Cristo foi enviado, né? Se nós voltarmos um pouco aqui no texto, é um texto conhecido, mas nunca é demais ler esse texto, né? João 3, 16 e 17, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui nós vemos que o próprio Jesus foi enviado de Deus. Assim também, quando Jesus retornou para o Pai, ele ia rogar ao Pai que enviasse o Consolador, que o Consolador ficasse com nós, para que nós não ficássemos órfãos. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, o Consolador, ele é enviado de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda no versículo 16, ele é sempre presente. Então aqui, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então o Consolador, o Espírito Santo Consolador enviado de Deus, ele é um Espírito presente. Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele não tinha condições de estar presente com todos ao mesmo tempo, porque ele se fez homem. Mesmo Deus, ele estava aqui como homem. Então ele estava com os discípulos ou com seus amigos. Lázaro, por exemplo, quando veio a morrer antes de Jesus ressuscitar, Jesus estava distante. Então Jesus Cristo, ele não tinha como estar junto de todos ao mesmo tempo. Já o Consolador não, o Consolador que o próprio Deus nos envia, ele, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, ele faz presente na nossa vida, né? E é para sempre, é eterno, e isso a gente vai ver nos próximos pontos. Então aqui, o que esse quer dizer para sempre, né? Ele vai estar para sempre convosco, não importa qual que seja a nossa situação. Muitas das vezes a gente está passando por dificuldades, situações onde que a gente, nossa, onde está Deus? A gente se questiona, nós salvos, se questionamos, mas o que está acontecendo? Por que eu não estou sentindo a presença de Deus? Mas não, o Consolador está conosco, a gente só não está dando lugar a Ele. Essa aqui é uma promessa que Ele estaria sempre conosco, então não importa a dificuldade, qual que seja a nossa situação, o Consolador, o Espírito Santo de Deus estará sempre conosco. E a gente pode ter certeza disso em Efésios capítulo 1, do versículo 12 ao 14. Então vamos para Efésios capítulo 1. Efésios 1, versículo 12 do 12 ao 14. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então aqui fala sobre o selo, né? Aqui a prova de que Ele estará para sempre conosco. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, esperamos em Cristo, que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, então nós ouvimos o Evangelho e aceitamos e cremos nisso, o Espírito Santo é selado na gente, né? Então ele passa a estar sempre presente. Então, o que significa esse ser selado com o Espírito Santo de Deus? O selo, ele indica uma posse, uma segurança que seremos para sempre do Pai. Então, a partir do momento que nós aceitamos Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. Esse selo é o próprio Espírito. E esse selo, ele é colocado em nós e nada pode tirar. Nada nesse mundo mais vai nos separar do Pai através do Espírito Santo, através do sangue de Jesus que nos deu essa grande bênção, né? Então,
nós somos selados, nós somos registrados, marcados pelo próprio selo do Espírito Santo e somos então do Pai eternamente. Então nós sabemos que o Espírito Santo Consolador, ele é enviado de Deus e ele é sempre presente. Vamos ver agora que o Espírito de Deus é a verdade, no versículo 17. Então aqui é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O que seria esse Espírito da verdade? Se a gente for comparar, for olhar para o mundo, tudo que esse mundo tem para oferecer é mentira, nada que vem desse mundo é verdade. Totalmente o oposto, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, João 8:44, aqui a gente vê o oposto, né? Das pessoas que não conhecem a Jesus, que não são selados com o Espírito Santo, como que é a vida deles, como que é a nossa vida antes da gente ter esse selo. Então aqui João 8:44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, antes da gente conhecer Jesus como nosso Salvador, antes da gente ter esse selo, antes da gente ser selado pelo Espírito Santo, a gente era filho do diabo. A gente estava na mentira, vivia em constante mentira, vivia em pecado, achando que nós estávamos corretos, mas não, hoje não. A partir do momento que nós somos selados, nós estamos na verdade, porque o próprio Espírito de Deus é a verdade. A verdade que está na palavra de Deus, que eles nos ensinam. Temos mais um versículo para falar sobre o Espírito da verdade, que fica em João 16, 12 e 13. Então, João capítulo 16, versículo 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então aqui o Espírito da verdade que está em nós, ele nos guiará na verdade. Então o que o mundo oferece, as coisas que antes da nossa conversão nós praticávamos, o Espírito ele já vai nos conduzir, nos guiará na verdade. A verdade que é a própria palavra de Deus. Então esse é o Espírito da verdade. Então nós temos o Espírito Santo Consolador, enviado de Deus, sempre presente, o Espírito da verdade e que habita em nós. Então ainda no versículo 17, vamos voltar lá para João 14, agora o versículo 17, na parte B, né? Mas vamos ler novamente o versículo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então nós temos aqui a habitação do Espírito. Nós recebemos o selo e passamos a ser a habitação do Espírito. Nós somos santuário do Espírito Santo, né? Vamos ler aqui mais referências sobre isso. O Espírito Santo de Deus habita em nós permanentemente. Isso é um grande privilégio para o salvo. Somos templo, santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui confirma isso que nós acabamos de falar, né? Nós somos templo do Espírito Santo, somos santuário do Espírito, né? E por isso que nós temos que ter cuidado do nosso corpo, né? A partir do momento que somos comprados, a gente se entrega, a gente tem um dom, a gente é propriedade de alguém, nós somos propriedade de Deus.
E não é só lá no céu, na eternidade. Deus já nos enviou o Espírito para habitação em nós. Então, desde já temos parte de Deus habitando em nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se a gente for comparar essa habitação do que é hoje, por isso que é maravilhoso, né? Após a vinda de Cristo, as coisas só ficaram um pouco diferentes, né? No Antigo Testamento, se nós olharmos a ação do Espírito Santo, ele não habitava com frequência, né, nas pessoas, era uma habitação seletiva. Não era todos os salvos, todas as pessoas que acreditavam em Deus, que elas tinham a habitação do Espírito Santo. Eu separei alguns exemplos, eu não vou passar por todos os versículos, tá? Mas eu fiz um estudo mais aprofundado para ver como que funcionava essa parte da habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E eu pude observar em alguns casos e anotei algumas referências aqui. Então aqui eu até coloquei aqui, diferente do Antigo Testamento, que o Espírito Santo era seletivo em sua habitação, nesse caso, antigamente o Espírito ele vinha às pessoas, o Espírito veio ou estava em certa pessoa, assim que tem esse termo, né? Ou ele estava em certa pessoa, estava em uma pessoa, ou ele vinha até uma pessoa. Então aqui eu tenho algumas referências que vocês podem anotar e consultar depois, eu até aconselho que façam isso, porque é maravilhoso. O complemento a gente vê no Antigo Testamento comparado com o Novo Testamento e com nossos dias. Então em Gênesis 41:38 nós temos José, que teve a habitação do Espírito Santo. Em Números 27:18, Josué. Daniel 5, de 11 a 14, Daniel tem várias outras referências também, mas essa aqui foi a que eu achei que ficou mais completa. Em Juízes 13:10, Otiniel. Em Juízes 6:34, Gideão. Em Juízes 11:29, Jefté. Em Juízes 13:25, um texto muito conhecido, né? Sansão. 1 Salomão 10:9-10, Saul. A história de Saul também é bem interessante, porque ali ele foi cheio do Espírito Santo naquele momento, e ele começou, entre os próprios profetas, ele começou também a profetizar, e as pessoas que conheciam Saul sabiam que ele não era profeta e ficaram se questionando. Então, quando a pessoa é habitada pelo Espírito Santo, ela modifica, né, o seu ser, ela passa a ser diferente, ela passa a ser usada por Deus, né? E como Saul foi ali, né? Em 1 Samuel também, no capítulo 16:13, nós temos Davi. Então, no Antigo Testamento, o Espírito encheu alguns a fim de realizar serviços específicos. Então, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era mais para alguns serviços específicos, né? Por isso que ele habitava pessoas específicas, ele não habitava todo mundo, né? Como é hoje, né? Então, se a gente for olhar Êxodo 31:32 e Êxodo 35:31, Bezalel, ele foi cheio do Espírito para a construção do tabernáculo. Então, Deus encheu Bezalel para que ele pudesse trabalhar na construção do tabernáculo, né? Então, podemos ver que no Antigo Testamento o relacionamento do Espírito com o homem era limitado, pois nem todos experimentavam a sua ação. Sua habitação não era necessariamente permanente. Se olharmos Salmo 51:11, Davi pede a Deus para não retirar o Espírito Santo que habitava nele. Então, antigamente o Espírito ele agia de forma seletiva, mais voltado para o serviço, e ele não era permanente, igual é hoje. Hoje nós somos selados, esse selo não é rompido. Então é uma situação realmente para nós maravilhosa, nós salvos, né? Nós que já encontramos com Cristo Jesus. Vamos seguir agora para a obra do Espírito na salvação. Então vamos falar algumas coisas sobre a obra do Espírito Santo na salvação. Começaremos pelo convencimento. Então, a primeira obra do Espírito Santo na salvação é o convencimento. Em João 16, do 7 ao 11, nós vamos tratar sobre o convencimento. Então, João 16, versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá,
porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Então aqui, o Espírito Santo, aqui eu vou ler novamente aqui o trecho, onde fala... Quando ele vier, o Consolador, no caso, convencerá o mundo, né? Então, aqui o primeiro ponto aqui a se tratar do Espírito Santo na obra da salvação é que ele que convence, ele vai convencerá o mundo. Um pouquinho antes de falar sobre esse convencimento, se a gente observar aqui no versículo 7, aqui Jesus fala assim, mas eu vos digo a verdade, convém. Esse convém-vos, ele está falando assim, será vantajoso, porque ele estava se retirando, ele sairia da presença dos discípulos, mas mesmo assim seria vantajoso para os discípulos, porque é justamente o que eu falei um pouco atrás, né? Que Jesus ele não estava com todos ao mesmo tempo, não era possível estar dessa forma, né? Certamente era maravilhoso estar com Cristo, né? Quem pôde viver isso foi uma experiência única, né? Ali em carne, né? No futuro, na glória, estaremos todos com Cristo, mas o próprio Jesus fala, eu estou indo, mas vai ser vantajoso, convenho-vos, será vantajoso para vocês. E aí depois, a parte de convencer, né? O que seria esse convencer? Significa apresentar a verdade do Evangelho de maneira tão clara que os homens possam aceitá-la ou rejeitá-la conscientemente. Então, quer dizer, o Espírito Santo, quando fala em convencer o mundo, não quer dizer assim que todos vão aceitar Jesus Cristo. Não é essa a verdade. Mas que a palavra, o Evangelho será pregado através de nós, ele deve ser pregado. E o Espírito, a ação do Espírito nessas pessoas é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então até mesmo esse é um ponto importante para nós, isso aqui foi algo que eu peguei muito para mim. Antigamente, eu vou falar a verdade, eu pregava muito mais, né? Eu trabalhei em metalúrgica, onde eu tive bastante oportunidade de falar de Cristo. E ali algumas pessoas aceitaram Cristo. E até mesmo um ateu, que ele não gostava, a princípio, ele não gostava muito de mim, mas a gente acabou virando amigo, ele infelizmente não quis aceitar, mas a gente tem uma amizade boa até hoje, ele tem um respeito grande por mim, e ele conseguiu ver e falou pra mim que eu era uma pessoa diferente. E eu não entendia por que ele não aceitava Cristo, e aí eu vim entender o porquê, porque não é a minha responsabilidade convencer. Isso é uma ação do Espírito Santo. A minha responsabilidade é levar o Evangelho, levar essa verdade, e quem convence a pessoa de aceitar ou não é o Espírito Santo. Ele vai convencer desses pontos. Ele vai convencer do pecado, da existência do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da justiça, ele vai convencer da justiça. Não há um justo, nenhum sequer. Jesus se fez homem e praticou plenamente a justiça. Jesus Cristo é a própria justiça. Então ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Na cruz, Cristo triunfou sobre Satanás, e o príncipe deste mundo já foi julgado. E os descrentes, eles vão ter essa ciência de um juízo vindouro. Então assim, ele pode não aceitar, mas ele vai ter o conhecimento, ele vai ser convencido que isso aconteceu, ele vai ser convencido que ele é um pecador, ele vai ser convencido da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, e ele vai escolher aceitar ou não, certo? Então a primeira obra do Espírito Santo é o convencimento. Então é convencer. E na obra já do salvo, né, a obra do Espírito Santo na vida do salvo, é a regeneração. Isso para nós é maravilhoso. Então agora nós vamos para Tito, capítulo 3, Tito 3,
4 e 5. Tito capítulo 3, versículos 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então aqui começa a nossa regeneração, nós fomos lavados. Então Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, certo? Então temos uma nova natureza. Então, a partir do momento que nós fomos salvos, selados pelo Espírito Santo, lavados, tivemos esse lavar regenerador e renovador, nós temos uma nova natureza, agora guiada pelo Espírito Santo e não mais guiada pela carne. Esse é o novo nascimento. Nós podemos ver isso também em 2 Coríntios 5,17. Então, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fizeram novo. Então, essa é a nossa nova natureza, né? Uma nova criatura. Nós não somos mais criaturas carnais, agora nós somos criaturas espirituais. As coisas antigas já passaram. Mudança decisiva, produzida pela salvação. Eis que tudo se fez novo. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Novos resultados, porém agora permanentes. Então, nosso resultado anterior, a nossa vida anterior de pecado, ela foi deixada para trás. Isso foi esquecido, foi jogado no mais profundo do mar, e Deus não se lembra mais disso. Deus já nos vê glorificados, na verdade, através da pessoa de Jesus Cristo. Deus não vê mais a nossa vida pecaminosa. A gente precisa buscar a santificação constantemente, porque essa é a nossa vida, uma nova vida agora no Espírito, não mais uma vida na carne como era antigamente. A graça de Deus não apenas justifica, mas também é transformadora, o que resulta em um estilo de vida transformado. Então a gente, a partir dessa graça de Deus, que além de justificar, ela transforma, a gente também tem um novo estilo de vida no Espírito. E aqui a gente tem mais um versículo para ler. Regenerado para praticar a justiça. 1 João 2, 29. 1 João 2, 29. Então nós somos transformados, regenerados para praticar a justiça. 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, conhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, a partir do momento que nós nascemos de Jesus Cristo, nós somos selados pelo Espírito, nós somos novas criaturas, nós temos que praticar a justiça. Na verdade, isso se torna até natural, não tem que se tornar natural em nossas vidas, né? Então, essa foi a obra do Espírito, tanto na salvação, né, que é a parte de convencimento, e na regeneração daqueles que já são salvos. Então, a gente é salvo, nós que somos salvos, nós somos novas criaturas, as coisas antigas já passaram, e agora, daqui para frente, é uma nova vida transformada e renovada pelo sangue de Jesus. E agora nós vamos falar do último ponto, que é a plenitude do Espírito. Ter a plenitude do Espírito, ou ser cheio do Espírito, significa ser controlado pelo Espírito Santo. Então a gente precisa... o que é ser cheio? Né? O que é ser cheio?
a gente vê esses temas, esse termo usado algumas vezes. E o que é ser esse cheio do Espírito Santo? Isso aconteceu no dia de Pentecostes, né? Vamos lá então para Efésios 5,18, para entender como ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18 nos diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui Paulo ensina que todos os cristãos são selados com o Espírito, né? Assim como nós vimos em Efésios 1,13, né? Um pouco antes, a gente viu que nós somos selados, mas nem todos que são selados são cheios do Espírito. Então aqui ele fala que nós temos que nos encher do Espírito. Então aqui, voltando aqui, mas nem todos que são cheios, nem todos são cheios do Espírito, pois essa plenitude depende de submissão à vontade de Deus. Então a gente precisa ser cheio do Espírito através da submissão à vontade de Deus. E qual que é essa submissão? Vamos ver um versículo antes aqui, versículo 17. Por essa razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então a gente precisa entender qual que é a vontade do Senhor. A gente precisa estar firmado na palavra de Deus. A gente precisa participar dos cultos aqui. A gente precisa ter comunhão. Isso tudo nos enche do Espírito Santo. Essas coisas nos aquecem do Espírito, né? Então vamos aqui. A plenitude do Espírito é uma experiência que pode ser repetida. Então, ela pode ser cheia do Espírito Santo, ela pode reduzir, né? A ação, ela reduz a ação do Espírito Santo, ela não se torna mais cheia, e novamente ela pode se tornar mais cheia. Então a gente pode ver isso em Atos 2:4. Vamos para Atos, capítulo 2, versículo 4. Aqui fala sobre o Pentecostes, né, o nascimento da igreja. Então aqui o capítulo 2, versículo 4, fala assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então aqui, nesse momento aqui, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. E se a gente observar aqui mais à frente, em Atos 4:31, isso acontece novamente. Então, ele já foi cheio, depois ele foi cheio novamente. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E não só ficaram cheios do Espírito Santo, mas como eles usaram isso com intrepidez, né? Então eles anunciaram. Ser cheio do Espírito Santo nos direciona a falar de Jesus Cristo. Não tem um outro motivo para a gente ser cheio do Espírito Santo se não for para direcionar a Cristo de alguma forma, se não for para glorificar o seu santo nome, se não for para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é cheio do Espírito Santo. Não pensa que vou ser cheio do Espírito Santo para falar em línguas, falar para curar, não. Tudo tem que ser direcionado para Cristo. O Espírito Santo dá o dom a cada um, o que lhe convém. Vamos então ao próximo ponto. Então, aqui a plenitude ela é uma experiência que pode ser repetida, né? O ser cheio do Espírito Santo ele pode acontecer diversas vezes na vida de um salvo. Agora vamos ver, a plenitude do Espírito produz semelhança a Cristo, né? Aqui agora a gente vai para Gálatas 5:22 e 23. Gálatas 5:22 e 23. Aqui a gente usou bastante esse texto, né? Quando nossos cultos eram presenciais, a gente sempre apontava para isso, né? Que a semelhança de Cristo é o fruto do Espírito, né? E meu desejo de coração é que os cultos presenciais voltem logo. Sinto muita falta desses cultos. Então, Gálatas 5:22 e 23. A semelhança com Jesus Cristo, né? Ser cheio do Espírito Santo
nos vai trazer essa semelhança. E o que são essas semelhanças? São os frutos. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. A gente não pode ser julgado, condenado por nada disso, né? Então, esses são os frutos do Espírito. Então, a plenitude, estar cheio do Espírito Santo, produz em nós salvos essa semelhança com o Espírito, essa semelhança com Cristo, na verdade, né? Vamos avançar aqui. Agora, então, a gente tem aqui na plenitude do Espírito, a gente sabe que a gente pode ser cheio do Espírito, que a gente pode ser cheio do Espírito diversas vezes, e essa plenitude, o ser cheio do Espírito, nos vai refletir a luz de Cristo, né? A semelhança, vai nos trazer a semelhança com Jesus Cristo. Agora nós vamos ver as condições para ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa, antes de mais nada, ter uma vida dedicada. Já somos salvos, agora a gente precisa se dedicar na vida cristã. E onde que nós podemos ver isso? Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é um rogo, né? É um desejo muito forte que nós apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo, porque o sacrifício principal já foi feito na cruz. Cristo já morreu, ressuscitou, morreu por nós e ressuscitou, está hoje com o Pai, ao lado do Pai. Então não existe mais essa necessidade de a gente sacrificar animais, né, e oferecer a Deus. O nosso sacrifício hoje é o culto racional, é o sacrifício vivo, é a nossa participação dentro da igreja do Senhor Jesus. Então, é a gente estar na igreja, estar ativo, é saber que precisa de um professor, a gente querer ajudar como na educação, com pouco conhecimento que nós temos, mas Deus nos capacita, nos usa, é saber que precisa de uma limpeza, uma coisa simples, precisa de uma manutenção, e a gente se dispor. Então a gente tem que estar disposto, né? A gente tem que ser esse sacrifício vivo, né? E essas coisas vão nos enchendo do Espírito Santo. Então a gente precisa, uma das condições é a gente ter uma vida dedicada ao Senhor. A gente tem que estar ali no serviço do Senhor, pregando o Evangelho a toda criatura, e isso vai nos encher do Espírito Santo. Uma vida vitoriosa. Então a primeira é uma vida dedicada, que nós vemos aqui em Romanos. Uma vida vitoriosa. Esse aqui, para muitos, vai ser contraditório, né? Então vamos para uma vida vitoriosa. Efésios 4:30. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Vamos ler também 1 João 1:7. Não vos entristeçais, mas lembre-se disso, tá? Não entristeçais o Espírito. 1 João 1:7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, isso aqui é uma vida vitoriosa. A gente se distanciar do pecado,
é a gente não entristecer o espírito, é a gente ter uma vida de comunhão com a igreja, uma vida de comunhão com o próximo, com o irmão. Isso é ter vitória. Hoje em dia a gente vê muitas igrejas, não importa a denominação, mas a gente vê muitos pastores pregando vitória em coisas, em bens materiais. E a gente teve o nosso maior exemplo de vida para um cristão, até por isso nós somos chamados de cristão, foi Jesus Cristo, onde que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não estou dizendo que você não possa ter bens materiais ou coisa do tipo, mas a sua procura não pode ser por essa. Não existe riqueza maior do que uma alma arrependida. Você não vê na Bíblia em lugar nenhum falando de festa no céu porque você conquistou um segundo apartamento, uma casa na praia, porque você conseguiu um cargo de liderança. Não existe festa no céu por isso. Mas quando um pecador, uma pessoa miserável se arrepende, aí sim há festa no céu. Então a gente precisa de uma vida vitoriosa, se afastando cada vez mais do pecado, não entristecendo o espírito. Então, condição para estar cheio de espírito, uma vida de dedicação. Segundo ponto, uma vida vitoriosa e uma vida de dependência. Gálatas 5,16. Estou acabando já, hein? Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, só 16? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Então, andais no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Então, a gente precisa andar no Espírito. Por que a gente precisa andar no Espírito? Porque se a gente andar no Espírito, se a gente dá ouvido ao Espírito Santo, a gente não vai dar lugar à carne. E a gente não vai descumprir o ponto anterior, de uma vida vitoriosa longe do pecado. Se a gente observar todo o texto que a gente leu, todos os pontos eles estão interligados e são interdependentes. A gente precisa andar no Espírito. Porque quando a gente anda no Espírito, a gente não satisfaz a concupiscência da carne. Então, isso é o ponto, a terceira condição, que é uma vida de dependência. Temos que depender 100% do Espírito Santo. Porque se a gente depender de nós mesmos, a gente vai pender para o lado da carne. A gente não pode depender da gente, a gente precisa depender do Espírito Santo de Deus. E para finalizar, eu vou falar agora sobre as consequências de a gente fazer isso, de a gente seguir essa plenitude de Espírito, de a gente buscar essas condições para estar cheio do Espírito. A gente tem consequências, isso nos traz consequências, e são consequências maravilhosas, né? Então, se a gente olhar a primeira consequência que eu coloquei aqui, para ser cheio do Espírito, para ser controlado do Espírito, quando a gente é controlado pelo Espírito e a gente se torna cheio do Espírito, o primeiro ponto foi o que a gente leu em Gálatas 5, 22 e 23, que era um caráter semelhante ao de Cristo. A gente se aproxima, a gente transmite, a gente vai transbordar o cristianismo. As pessoas vão olhar para a gente, vão enxergar que somos cristãos. A gente não vai precisar nem falar. As pessoas vão ver nas nossas atitudes que nós somos um crente, porque nós somos corretos. O mundo carece disso. Hoje o mundo vive em corrupção, vive em pecado. E quando alguém faz diferente disso, ele se torna um destaque. E ele só pode fazer diferente do que o mundo faz se ele for um cristão cheio do Espírito Santo. Então, a primeira consequência que a gente tem é um caráter semelhante ao de Cristo, em Gálatas 5, 22 e 23, que nós já lemos. Nós temos uma vida de adoração e louvor, Efésios 5, 18 e 20. A gente leu, acho que o 18, né? Vamos ler agora o 19 e o 20 também. Efésios... Efésios 5, 18 e 20. 18 ou 20. Esse primeiro nós lemos, mas vamos ler de novo, tá? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando
e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Até o 20. Dando sempre graça por tudo a nosso Pai, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a consequência é ter uma vida de louvor, é saber que quando a gente tem um culto, a gente vai ter um culto, a gente ficar feliz por isso. Como diz o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, é uma consequência. Jamais isso vai se tornar um fardo. E eu posso dizer, hoje, graças a Deus, eu sinto falta da igreja. No dia que eu não posso ir, quando eu fui acometido mesmo pelo Covid, foram dias difíceis, e contei os dias certinho. Quando deu o 15º dia que falava, né, que não transmitiria mais, o 15º dia era uma quarta-feira, era um dia de culto. E eu fui para a igreja, porque eu eu não aguentava mais. Eu, quando trabalhava como consultor e viajava pelo Brasil, toda quarta-feira eu procurava uma igreja batista bíblica próximo da onde eu estivesse. Então eu sempre gosto de estar na casa do Senhor. Isso é o melhor lugar do mundo e eu sempre me alegro de estar ali. E é uma das consequências da plenitude do Espírito. É uma vida de adoração ao Senhor constantemente e na casa do Senhor também. Também é uma vida de submissão, Efésios 5:21. Então, logo a seguir aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse aqui eu até anotei aqui para poder pegar aqui o ponto que tem aqui embaixo, na anotação da própria Bíblia, que eu achei muito interessante. Aqui diz assim, ó. Então vou ler novamente o versículo, depois eu vou ler aqui a anotação. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos. Este é um pensamento-chave para compreendermos o ponto de vista de Paulo acerca dos relacionamentos pessoais corretos numa família cristã. A sujeição deve ser mútua e baseada na reverência a Deus. Se as diferentes responsabilidades de cada um forem cumpridas, o resultado será harmonioso. Então a gente tem que se sujeitar. Como que a gente vai se sujeitar uns aos outros? Como que a gente vai ter essa vida de submissão? Se a gente olhar para Cristo, se a gente olhar para Deus, se a gente estiver caminhando para o mesmo alvo, a gente vai se sujeitar, não importa que seja o A, que seja o B, a gente vai se sujeitar uns aos outros. E a gente precisa fazer isso. A gente, como igreja, como crente cristão, a gente precisa fazer isso, porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar o quê? Entristecendo o Espírito Santo de Deus. Devemos ter cuidado com isso. E o último ponto, eu coloquei aqui uma vida de serviço. Eu não coloquei referência, porque a quarta consequência, né, que eu coloquei aqui, no meu entender, é uma vida de serviço. É você saber que você é salvo, que você é grato ao Senhor e você está de fato disposto a levar o Evangelho a mais pessoas, a trazer essa salvação a seus familiares que não conhecem Jesus Cristo, a servir na igreja, a ter amor pelo próximo. Então, assim, o serviço é uma consequência. O serviço também é uma consequência. E por hoje eu encerro esse estudo sobre o Espírito Santo. Foi rápido porque eu peguei bastante pontos, tinha muita coisa ainda a falar sobre dons espirituais, enfim, tinha muito assunto ainda para tratar, mas o tempo não daria. E desculpa falar um pouco correndo, tá? Alguns pontos, volte quantas vezes forem necessárias para fixar algum texto, né? Para que você possa também tirar as suas conclusões e complementar, né? com o seu conhecimento, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Se porventura você que está assistindo não é salvo, você pode passar dessa obra da obra do Espírito Santo, da parte do convencimento e fazer parte da regeneração. Isso é uma bênção maravilhosa. Eu não tive, desde quando eu me converti, antes da minha conversão, até minha conversão, essa foi a minha melhor decisão. Aceitar Jesus Cristo e passar para a parte da regeneração. E se eu olhar daqui até o resto da minha vida em carne, eu sei que é impossível eu ter uma decisão mais importante que essa. É uma decisão para a vida inteira. Não digo para a vida da carne, não. Estou dizendo para um futuro, para a eternidade. É uma decisão para a eternidade. Então, se você não conhece, não entregou sua vida a Jesus, entregue a vida a Jesus e
comece uma vida de regeneração, vale muito a pena. Então, que Deus abençoe todos vocês. Espero que Deus possa ter falado ao coração de vocês. Vamos estudar mais, vamos aprender mais sobre o Espírito Santo, entender o quanto é importante a presença do Espírito Santo na nossa vida, o quanto é importante essa habitação, que é o nosso corpo, e colocar em prática tudo isso. Amém? Vamos fazer mais uma palavra de oração e assim encerraremos com a divisa. Santo Deus, amado Pai que está nos céus, muito obrigado, Deus, mais uma vez pela Tua palavra, Deus, ter chegado a nós. Muito obrigado, Deus, porque a salvação chegou também a mim, chegou à minha família. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado por ter falado conosco. Obrigado por ter falado comigo, Pai. Lhe clamo, Pai, que o Senhor continue, Deus. Faça de novo, e de novo, e de novo, Pai. Assim como foi feito em Pentecostes, no dia de Pentecostes, que o Senhor, ó Pai, nos encha do Teu Espírito. Que o Senhor, ó Deus, faça de novo, Deus, através da Tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome santo de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então vamos para a nossa divisa. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Tenham todos uma boa noite.